quando alguém perguntar para você, ou quando você perguntar para alguém qual a melhor fonte de aquecimento para abraçagem, se essa pessoa que vai te responder não te devolver com uma pergunta, qual o teu volume, qual a sua situação, qual a sua estrutura, não acredite na resposta dessa pessoa. Se tiver uma resposta de bate pronto, a melhor é tal. A melhor é tal, porque, e ponto final, não acredite nessa resposta, porque se ela não sabe a tua estrutura, não sabe como vai ser o teu negócio, teus volumes, ela não pode te responder assim tão rápido. Falando das singles, né, uma parte positiva é realmente o baixo custo, o investimento ele acaba sendo bem menor e dá pra gente aproveitar esse capital que a gente gastaria comprando uma tribloco, essa redução de custo, por assim dizer, inicial durante esse projeto e colocar em mais tanques fermentadores, em marketing, construir, por que não, um brew pub, né, trabalhar talvez o conceito de bar da fábrica, pelo menos com essa diferença de grana. Dá para remanejar financeiramente essa diferençazinha, ao invés de pensar só em rendimento, né? Exato, às vezes a fábrica compra, não, vamos comprar uma tribloco porque ela é mais econômica, ela rende mais na produção, e aí a cervejaria passa 1, 2 anos fazendo uma só abraçagem por dia. Se você tem uma tribloco, vai falar um pouquinho mais ainda hoje sobre isso, mas se você tem uma tribloco, a sua ideia inicial tem que ser de fazer 2 por dia, pelo menos, para render esse aproveitamento entre as panelas, entre as tinas, né, energia. Então você compra um equipamento mais caro estruturalmente e não usa ele a full, né? Então fica 1, 2 anos, é que o Antônio comentou isso, leva muito tempo para compensar, para se pagar, quando você pode comprar uma abraçagem bem mais em conta e fazer isso render na sua mão, né? Você tem esse investimento para comprar outras coisas, embalagem, né? Investir num pub, num bar, então assim, fica dinheiro sobrando na mão do plano financeiro ali. Exatamente. Então dá compra esse equipamento para dormir, né? Uma frase de um colega de trabalho nosso. Nós compra equipamento para dormir. Exatamente. Ele compra uma máquina para trabalhar várias horas em sequência e faz uma só batelada. Isso acaba fugindo, isso acaba subindo o teu custo, né? Exatamente. Porque aí tu tem depreciação maior, o teu operacional fica mais alto porque você tem que lavar equipamento maior, você está usando, ele deprecia, tem mais chances de dar problemas de manutenção, porque tem mais equipamentos para arrumar, para mexer, para adaptar. Então acaba que inicialmente uma abraçagem mais eficiente pode custar mais caro que uma menos eficiente no início, no arranque de uma cervejaria. Todos esses números têm que estar bem balanceados aí para você não perder dinheiro, ou não desperdiçar, né? Ou deixar de ganhar, independente da situação, mas sempre tem que ser calculado, né? Não é só escolher porque eu gosto mais, ou porque é mais bonitinho, ou só porque custa menos no início. Tudo é uma balança para ser estudada, né? Por isso que é importante, né, se planejar bem, fazer um planejamento financeiro, e a gente está caminhando para isso, né? Exato. Se a gente comparar o mercado atual com o mercado de 3 anos atrás, a gente hoje já tem muito mais cliente procurando o plano financeiro e realmente avaliando, né, se vale a pena fazer o negócio, começar o negócio, antes de fato botar toda a grana ali, às vezes investimento até de uma vida inteira, né? Exato. Você planeja uma vida inteira. E clientes e fábricas orçando várias fontes de aquecimento para abraçagem. Antes a gente vinha o quê? Trouxe essas 4 marcas de equipamento elétrico. Ou trouxe essas 4 marcas a vapor, né? Vapor. Então assim, a pessoa já escolhe o que ela quer e vai, não que seja errado isso, né? Se ela sabe o porquê da escolha, ok. Agora, escolhi porque disseram que é o melhor, né? A gente pegou casos de cervejarias, a gente vai trocar, né, uma cervejaria já pronta, já montada, foi adquirida por outros sócios, a gente vai trocar o aquecimento da abraçagem porque esse aqui não dá rendimento, né? Até o Antônio na época calculou, olha, vocês trocarem com esse aumento, né, de rendimento que vocês vão ter, essa fábrica vai levar 12 anos para compensar essa compra de agora. Então vale a pena esses 12 anos de trabalho para compensar uma compra. Isso sem considerar que nesses 10, 12 anos aí, nessa década, não vai quebrar nada, não vai dar manutenção, é só de... Eu não considerei nem depreciação diferente, né? É diferente você comparar um equipamento de 60, 80 mil reais com um equipamento de 300 mil reais. Exato. Né? A depreciação é a mesma coisa de carro usado e carro novo. A gente tem, né, tabelas para conseguir comparar e avaliar. Depois de 5 anos quanto vale. E é lógico, né? Um carro novo, que seria a analogia aqui para um equipamento muito mais caro, ao longo do tempo a gente começa a perceber que
de fato ele deprecia mais No início principalmente, né? no início, nesse arranque. E a grana aperta, né? Dói no Exato. bolso se a gente não fizer a conta lá na frente. Tudo tem que ser planejado, tudo tem que ser contabilizado. Se existem 3 formas de aquecimento, elas não estão aí à toa. Não existe uma mágica e as outras 2 estão aí para enganar o público. Cada uma tem seus prós e contras, né? A gente tem que entender muito em cima disso, assim, o que vai me entregar esse equipamento, o que eu quero tirar dele também, né? Não é entender essa balança, porque ele entrega o que eu quero tirar e ver se isso comporta aí as necessidades da fábrica, não só necessidades de rendimento e volume, mas financeiras também, né? Como isso vai ser mantido durante todo o processo, uma manutenção futura. Equipamentos elétricos tendem a ter uma manutenção mais simplificada, você tem muito mais resistência na questão da estrutura. Você não tem vapor colocando pressão, você não tem fogo queimando ali a chapa diretamente, então é mais prático. Você tem a resistência que pode dar problema, parte elétrica, ok, que não tem nos outros. Os componentes que estão ali da automação, mas é isso. Mas a automação tem em todos, né? Acaba que você não vai bater muita cabeça. Se der problema em um, dá também nos outros. Exato. Né? Então, exato. assim, por questões de estrutura, ela é a que menos sofre, né? Avarias estruturalmente. Então, isso já te dá um ponto, poxa, eu vou gastar menos com soldas, com polimentos, porque o equipamento não sofre tanta agressão durante os processos. E a mão de obra é bem mais fácil de ser encontrada, né? Exato. Hoje também. não precisa ser especialista em equipamentos elétricos para fazer um reparo de um componente desse se vier apresentar algum problema. Então, são vários prós, alguns contras, claro, mas eu vou aproveitar, Zinho, eu vou puxar o assunto de vapor. Você falou bastante de vapor, a gente finaliza com o mais polêmico, eu chamo direto. Quando a gente fala de vapor, a gente pode encarar isso como 2 formas, 2 equipamentos para fornecer esse vapor, né, que seria a caldeira e o gerador de vapor. E eu acho interessante a gente comentar com a galera aí as principais diferenças, principalmente na instalação e manutenção desse equipamento. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que muita gente também tem essa dúvida em mente. Eu posso colocar esses equipamentos dentro da minha fábrica? Explica para a galera o que acontece. Então muita gente, né, primeiro já está entendendo assim, caldeira e gerador de vapor. Poxa, mas não é tudo caldeira? Né? A gente tem os geradores novos aí que estão ganhando mercado bem legal, principalmente nas menores fábricas, né, porque acaba se tornando um pouco mais em conta a instalação e por questões de norma de segurança. Qual a diferença? A caldeira ela acumula pressão, o gerador de vapor ele gera e despacha. Então, se você não usar essa vapor gerada, ele dispersa, né? Ele solta e despressuriza. Então a caldeira não, a caldeira mantém essa pressão acumulada, você vai usando, vai baixando a pressão dela, a caldeira se reestrutura, reacumula esse vapor. A diferença hoje legal dela, né, a questão de segurança. O gerador de vapor, como ele não acumula, em tese, ele não tem necessidades de distanciamento, de segurança, né? Você consegue, na teoria, você pode instalar um gerador de vapor aqui, do lado da fábrica. Por que ninguém instala então, Vitor? Seria bem mais prático, não, né? A linha de vapor seria muito menor. Ninguém instala do lado da abraçagem. Até lá no início, quando lançaram os geradores, o pessoal que vendia falava, dá para botar dentro da fábrica, por questões de segurança, é tranquilo. Só que o porém ninguém contou que faz um barulho enorme, né? Um motor muito barulhento, então você não consegue botar do seu lado. Imagina, né? Já tem barulho normal da fábrica, você trabalhar com um motorzão gerando vapor do lado. E quando sobra vapor, se não tiver aquele filtro, meu Deus, parece uma panela de pressão. Ele dá um estourão de pressão para despachar o vapor que sobra. Então não tem como deixar dentro, né? Você poderia colocar, mas não dá, impraticável. A vantagem eu posso colocar atrás da parede, correto? Colado, muito próximo à parede, o que não pode com uma caldeira. A caldeira, como acumula pressão, você tem que ter no mínimo 3 metros, dependendo do tamanho, mas para cervejarias menores, das micros, 3 metros para cada lado da caldeira. Não é encostar ela lá no fundo do terreno e estar longe, não, porque ela tem que ter mais de 3 metros para o terreno do vizinho, para o prédio do vizinho. Então você tem que deixar ela meio que no meio do terreno, no meio de um corredor, criar esse 3x3x3x3. Né? E às vezes, dependendo da estrutura, dependendo do local que você aluga, não tem como colocar isso, não tem como colocar uma caldeira
na tua estrutura. Então o gerador de vapor já te traz essa vantagem de instalação. Aí claro, caldeiras grandes que acumulam bastante vapor, você tem se você tem um uso contínuo, na voz aí. Tá precisando de cerveja, pessoal. A gente sempre pode. grava com uma cerveja. Vai secando, né? Aqui a gente está numa fábrica, mas estamos sem cerveja. Próximo a gente providencia isso. Exato. A gente... A caldeira você vai usando, ou às vezes você não precisa desse uso super contínuo, então ela acumula, não perde tanta energia. Agora, quando você tem um gerador de vapor, se você não usar ele diretamente, você está gerando vapor, desperdiçando vapor, gerando vapor, desperdiçando vapor. Então o gerador ele é mais econômico na sua instalação, mais prático, e se ele não for usado da maneira correta, ele gasta mais gás, mais energia do que uma caldeira. Então não é exatamente a mesma coisa, a mesma conta. O gerador, se ele tem intervalos muito longos entre os usos, ele vai gastar mais energia do que uma caldeira tradicional. Exatamente. Então tem que ter esse balanço. E aí estruturalmente, pode até comentar, tem mais coisas, né? Tá, Vitor, mas aí, comprei um gerador e comprei uma caldeira. Para chegar até a abraçagem, né? Para aquecer minha cerveja, como é que eu faço? É mais uma graninha, né? Primeiro você vai precisar de uma mão de obra aí sim bem especializada, né? E pode botar na conta, esse serviço não é barato. Muita gente, mas é só cano e não sei o que. Mas é específico, tem um material que é recomendado, senão você vai começar a ter muito problema de ferrugem para sua linha. Então a gente precisa tomar esses cuidados, né? A própria linha, ela deve ser projetada de uma forma, como o Zinho comentou, próxima do equipamento, mas as curvas, a altura, ela tem que fazer sentido para você também não ter um acúmulo de condensado nessa linha de vapor. Então, assim, existe um projeto por trás para a instalação só desse sistema de levar o vapor da caldeira ou do gerador de vapor até a sua abraçagem. E esse condensado retornar. Exato. E, enfim, envolve bastante grana também, né? A gente costuma orientar os clientes a deixar separado um orçamento já específico. A gente já tem umas contas ali em mente, dependendo do tamanho desse equipamento, né? E da distância, principalmente, porque é só tubo, mas tubo também é caro, e solda e tempo, né? Não é só em tubo de encaixe, né? Você tem que ter alguém que mexe com solda, porque não você tem que comprar as barras de ferro, não tem barra de ferro do tamanho exato já rosqueável. Exatamente. Então você vai ter que contratar alguém para fazer as soldas, fazer as curvas, as adaptações, ou isolamento térmico, porque não adianta botar um cano de ferro ou de inox, né? Um cano de metal sem isolamento térmico nenhum, então gerou vapor lá atrás até chegar na abraçagem. Se esse cano não tem isolamento, ele perdeu temperatura, o vapor perdeu caloria para o ambiente. E aí se transforma em água no meio do caminho, e em vez de só vapor, vai vapor com condensado junto, diminui pra caramba a eficiência, né? E aí você começa a consumir muito gás. A pressão da linha aumenta, tá mais riscos para o equipamento. Mais manutenção. Enfim, aí vira uma bola de neve. Né? Então, assim, façam direito. E a questão do isolamento é importante não só para o ambiente, mas também, às vezes, tem visita em fábrica que mostra a área de utilidades e passa próximo. Se o equipamento estiver ligado sem isolamento, alguém mete a mão e se queima ali. Segurança, olha o problema, né? Que é isso. Exato. Né? Segurança, um próprio funcionário, né? E outra coisa, manutenção periódica, preventiva, mas também periódica em relação a esse equipamento, porque, deixa, depois eu arrumo ali a vela não está funcionando, não está dando aquele start para ligar, liga com acende um papel, põe embaixo, não sei o que. Isso tem um alto risco associado, né? Exato, caldeira, pressão de gás muito intensa. Como o mercado está crescendo, muita velocidade, muita gente que não é da área industrial entrando nesse mercado, a gente tem que ter esse cuidado extra. Caldeira, geradores de vapor, bancos de frio, equipamentos, tudo isso é indústria, né? E Exatamente. Tem sério risco. Existem normas de segurança para cada tipo de situação, cada tipo de equipamento. E se não seguir isso, já é o grande risco de segurança, e não seguir normas de segurança te trazem prejuízos garantidos. Com certeza. Né? Então, assim, você está perdendo eficiência, perdendo rendimento aí por não seguir. Falamos ali de tubulação. Isso é um clássico, né? Muita gente fala, Vitor, coloca ou não retorno do condensado? Isso era uma pergunta que nem deveria ser feita numa indústria, já adiantando. Se você não tem retorno do condensado, né? Caldeira, o gerador faz vapor, vai para o equipamento, e esse retorno desse calor, ele tem que existir. Se você tem alguma seriedade nas suas contas de indústria, de negócio, esse retorno já está calculado.
porque não tem como você gerar um vapor que vai aquecer sua abraçagem, esse vapor sai a 70 graus, E jogar fora joga fora um negócio de 60, 70 graus, e aí depois joga água fria para o gerador reaquecer e transformar em vapor. Aproveita esse retorno a 60, 70, ao invés de água a 20 graus, você tem a 70 graus. Você está em 50 graus que você não precisa gastar energia para reaquecer. Outro ponto, esse vapor ele já é um vapor saturado, já foi uma água tratada, então ele já não tem tantos sais, tantos minerais ali que vão gerar incrustação na sua linha. Então o retorno de condensado, além de quente, é um líquido valiosíssimo na questão do uso de produtos químicos lá atrás para tratar a água da caldeira. Porque a água de caldeira, a água de gerador não é simplesmente a mesma que sai da torneira. Ela tem que passar por um pré-tratamento com alguns produtos, tem que ser filtrado, não pode ajuste de pH também vai ser feito. Senão você vai destruindo sua caldeira por dentro, seu gerador, a tua tubulação, vai gerando pontos ou de corrosão ou de incrustação. A corrosão é ruim porque você perde pressão na linha, perde calor, vai vazar. A incrustação vai diminuindo o diâmetro do teu tubo. Então, se tem menos diâmetro, eu passo menos volume de vapor, logo vai menos vapor para o meu equipamento. Gera mais pressão também. Exatamente. Então, nos dois casos, você perde muito na questão de rendimento e até de segurança. Claro. Vazamento é pingar nas costas de alguém, na cabeça de alguém, um vapor super quente. E a pressão alta é trazer riscos de romper aí soldas. Então, dos dois lados, cuidem muito com o tratamento da água dessa caldeira. Então a caldeira em si gera vapor, os geradores de vapor e caldeiras que a gente tem hoje no mercado dão conta com folga do mercado cervejeiro, das micro cervejarias, mas exigem esse investimento que às vezes vai até, você vai pagar um gerador de vapor mais simples, R$40 mil, só ele. Então você gasta mais ou menos esse valor aí com linha, dependendo da distância que você pegar. Linha, instalação, mais instalação, isolamento, você dobra esse valor. Aí você precisa de dosador de produto, você precisa de fornecimento desse produto, às vezes dá para conseguir incomodato, esse dosador às vezes não. Exato. Então pode botar aí mais uns 10 mil, então a gente está falando de equipamento que era 40, que vai sair por 80, 90, 100 mil. Aí você tem que botar um telhadinho, é uma brincadeira de R$100 mil, o mais barato, correto? Você tem que pensar que essa estrutura de vapor, sem considerar o equipamento, começa próximo dos R$100 mil. Isso aí. Que já daria para ter comprado a abraçagem mais de elétrica, aí você começa a olhar, peraí, não é tão barato o vapor, e aí rende mais, isso que a gente estava discutindo antes. O vapor realmente tende a render mais a produção, a extração de açúcares do malte rende mais por função de movimentação. O equipamento a vapor rende mais que o elétrico. Só que será que essa conta de rendimento compensa esses 100 mil de instalação aí? Aí a conta que tem que fazer em relação a volume, tem gente que tem preconceito realmente em abraçagem single vessel, não consegue se adaptar, assim como tem gente que tem muito preconceito com chama direta, que é já o próximo assunto que a gente vai falar, mas dá pra gente encaixar um pouco as coisas do ponto de vista de negócio. Da mesma forma que às vezes o cervejeiro ou o dono da fábrica não gosta de um estilo específico, ele vai precisar produzir aquele estilo específico, porque ele não faz cerveja só para ele consumir, ele faz cerveja para os outros consumirem. Exato. Da mesma forma é que o equipamento, mas eu não gosto muito de trabalhar numa single, eu preferiria trabalhar numa triblock. Tudo bem, mas se o seu orçamento, o seu planejamento, o plano financeiro caminhar e apontar que a melhor direção é trabalhar com equipamento desse tipo, vai ser esse equipamento, A gente tem que se adaptar e realmente fazer rodar o negócio. A gente está falando... O nosso podcast tem muito foco em business, Exato. E romantizar as coisas é muito bonito. Todo mundo adoraria trabalhar numa Caspa Shoes, num equipamento top de linha, mas não é muito por aí que a gente vai ver na prática. O acesso não é tão fácil. Então aqui, entendendo, a gente falou de cuidados em cima do vapor, mas as vantagens, Primeiro, você tem uma fonte de calor disponível com bastante facilidade, você consegue, dependendo da localização hoje, você consegue instalar a linha de gás natural, não usar só o GLP tradicional, você consegue colocar o gás natural, então alguns custos se reduzem nesse aquecimento, nessa forma de aquecimento. Você tem vapor disponível para uma pasteurizadora, aquecimento de água instantâneo, você não precisa ter tanques de água quente aquecendo para ter água quente. Se tiver um trocador de placa, vapor, água, você aquece sua água na hora ali, então você não perde
dinheiro e rendimento, não perde temperatura para o ambiente, porque trocou, usou aquela água quente e resolvido o problema. Então tem essas vantagens, claro, e até a gente não falou, né? Entender um pouco, braçagens elétricas, a gente não comentou, né? Até 500 litros são vantajosas, é verdade. Os volumes, né? Acima de 500 litros por batelada, a elétrica já começa a não compensar tanto. Então até 500 litros, na conta, no papelzinho, a elétrica ainda tem vantagens perante ao vapor. Exato. Né? Acima de 500, 1000 litros, aí você não tem como escapar do vapor, você já vai ter que pensar na estrutura. Até, a gente vai falar depois do fogo direto, né? Mas até 1000, 1.500 litros você ainda consegue com fogo direto, dependendo do tipo de estrutura, até 2.000 litros. Mas assim, acima de 2.000 só existe um aquecimento viável hoje, né? Principalmente no Brasil, vapor. Né? Então ele é o sistema de aquecimento para quem está expandindo a fábrica. Isso é certo para qualquer negócio. Então a gente tem que cogitar, quem quer crescer a fábrica para cima de braçagens de 2.000 litros, o vapor já o que faz parte da conta, sem sombra de dúvida. E aí a conta que a gente faz, até abrindo um pouco para vocês que estão curiosos, tá, mas como é que eu sei se 500 litros eu faço elétrica, vapor, etc, chama direto, a gente já vai falar. Você tem que pensar em algumas coisas, como eu vou ter pasteurizador, como o Vitor falou, sim ou não? Bom, aí já é um outro equipamento que vai, se for elétrico também, vai puxar mais carga da rede ainda, então é outra coisa que a gente tem que pensar, né, com bastante cuidado. Outro ponto que a gente tem que definir, beleza, quantas produções eu vou fazer num dia, né, e qual é o meu operacional, se eu vou ter um turno, se o cervejeiro vai trabalhar várias horas ali seguidas ou não, como é que isso vai funcionar, porque aí sim eu consigo migrar de fato de um equipamento single para uma bibloco ou melhor ainda para uma tribloco, que aí você começa, faz uma riada, quando você que está clarificando, transferindo para fervura eu já faço a outra, e aí de 2 horas em 2 horas e meia mais ou menos, você passa já de uma riada para a próxima riada. Aí você ganha com equipamento que não está parado. Né? Isso vale para o equipamento de 250 litros também, está tudo certo. A gente conhece cervejarias aí que tem equipamento de 250 litros e que faz 3 fabricos no dia, às vezes 4, então assim, tira 1.000 litros de um equipamento de 250. Aí a conta que vocês têm que fazer é o seguinte, vale mais a pena pegar uma tribloco de 1.000 ou uma tribloco de 250 ou de 500 e aproveitar mais esse equipamento. Exato. Então é por aí o caminho. Né? O que a gente mais vê, como o Zinho comentou no início do vídeo, é cervejaria preguiçosa que compra uma tribloco de 1.000 para fazer uma produção no dia. Aí a conta realmente não fecha. E aí gasta com vapor, gasta com tudo. Começa a ficar cara a estrutura, esse retorno de investimento fica esticado demais. E aí você faz aquela conta, poxa, me disseram que o vapor era o mais barato para colocar como estrutura, só que está levando um tempão para se pagar, porque você colocou uma estrutura enorme que não está sendo bem aproveitada. É isso aí. Vamos tirar a dúvida da galera, até eu estou ansioso para a gente falar sobre o nosso assunto, que eu acho que vai ser o ápice do podcast, para quem ficou até aqui. Fogo direto. Eu acho que o tema-alvo dessa discussão é preconceito. Também acho, também concordo contigo. A figura do fogo direto, ela ficou amarrada, aquela panelinha de 20 litros, que o cara se queimava, que dava um estouro imenso quando ele botava ali o fósforo para acender. Os famosos caga-fogo? Caga-fogo. Caga-fogo do Marcelo, que é da Big Jack. Big Jack, Big não. Jack. Isso não, é Big Jack. Big Jack que é lá de... Não, mas é isso aí, é aqui do sul do estado. Se tiver errado essa informação, a gente porque corta, tem a Big John, Chapecó. Não, é Big Jack, que tem umas latinhas. Isso, é do Marcelo da Big Jack. Assim, do seriado Breaking Bad, né? Isso. Um abração pro Marcelo. E o Antônio comentou os fogareiros, né? Então criou-se a imagem de que usar fogo direto em fábrica é amador. Né? E a gente tem equipamentos disponíveis no mercado, até já no Brasil já tem algumas, a gente já participou de alguns projetos, de alguns equipamentos assim. Você tem equipamentos de 1.000 litros no Brasil com chama direta, mas não é aquele fogareirinho do caseiro, eu comprei 10. Então, vou botar um fogão com 10 bocas, vou botar um panelão assim. E botar o panelão, não é nesse sistema, são queimadores mais profissionais. A gente vai falar ainda mais dele, mas é um queimador igual ao queimador da caldeira do gerador de vapor, é um queimador por turbina, ele gera a queima de gás ali
gera uma câmara de aquecimento. Muda a estrutura do equipamento? Muda. Não é mais a mesmo tipo aqui como do dando um fundo da exemplo panela. como esse equipamento, né? Vocês percebem que aqui embaixo está aberto, ele é elétrico, o aquecimento está lá dentro. Num aquecimento a gás, em chama direta, ele estaria com aquele fogareiro ali, ou a câmara de gás lá embaixo, mas não é só um fogareiro ali com alta potência, porque esse fogo poderia chegar no fundo e vai para as laterais e eu perco temperatura para o ambiente. Então você precisa ter uma saia nessa panela, né, nessa tina, ou uma câmara de queima para manter aquele calor o mais tempo possível em contato com o equipamento. Então começa a mudar a estrutura, mudam custos também de equipamento. Claro. Eles tendem a custar mais caro também que os O equipamentos próprio elétricos. inox é diferenciado que está no fundo da O panela. inox que entra em contato, né, tem que ser o inox refratário, que tem que resistir ao contato direto com o fogo, porque se ele não se destempera, o que significa destemperar o inox? Ele vai perder essas ligações entre os componentes dele e ele se destemperou, ele tende a oxidar, ele vai enferrujar, ele não é mais inoxidável, porque você destemperou, separou aí as ligações entre os componentes. De uma forma bem resumida, né? Isso tudo é uma explicação química e física gigantesca, mas bem resumido, fogo direto no inox, com muito tempo, muita potência, vai oxidar, vai corroer esse teu inox, que não era para ser corroído, né? Então tem que tomar esses, são cuidados extras, né? Sobre custos de instalação, a estrutura para uma abraçagem que a gente chama direta, né? Ou com queima de gás. Muito mais simplificado do que vapor. Exato. Então esse é um outro ponto legal que a gente tem que reforçar. A automação ela está sendo super desenvolvida agora, né? Nos últimos 3 anos a gente teve avanços gigantescos. Até para o cervejeiro caseiro é legal a gente falar isso. A gente estava pesquisando, né? Deve ter uns 5, 6 meses isso, talvez nem tanto. E aí a gente viu um equipamentinho que você controla do celular e é para chama direta ali. Proporção de chama. Chama piloto sempre ativo. Controla aquele 1 grau por minuto que a gente sempre, quem já fez cerveja em casa e faz ainda no fogareiro, regula o fogareiro para dar 1 grau por minuto. É quase que no olhômetro, né? E, foi muito, foi pouco. Na próxima abraçagem eu acerto. Aí o gás está acabando, deu menos pressão, você tem que mexer. Você nunca tem quem faz cerveja em casa no fogo direto sabe do que eu estou falando, né? Você nunca tem uma precisão, uma constância. Um padrão de, não, se eu deixar abertinho aqui o gás vai ser assim que vai dar certo. Não vai porque mudou a pressão de gás, muda a potência de fogo que alcança a cerveja ou o moço. Então é mais difícil regular. E a gente está com automações bem legais agora aí, bem evoluídas, né? E evoluiu bastante, assim, só que parece que essa informação ela não se dissipou nesse mercado muito pelo preconceito, que foi o que a gente falou. Né? Então, da mesma forma que você consegue controlar 1 grau por minuto, né, que foi o que o Zinho comentou, na elétrica você consegue fazer isso também com chama direta, isso é sensacional, né, se a gente for parar para pensar. E por que não levar essa tecnologia para, né, equipamentos um pouco maiores? E aí a gente tem uma limitação, claro, de prover esse calor. Então até 2.000 litros ainda dá para fazer um bom projeto, com bastante aproveitamento, com essas turbinas que o Zinho mencionou. E quando a gente vai reduzindo a escala dos equipamentos, é claro que é super possível, né? E quando não tem essa câmara fechada ali, se for o caso de não instalar essas turbinas tão grandes, os cuidados que a gente tem que ter é desenvolver as saias, porque o que acontece na maioria dos equipamentos que são, né, com chama direta, a economia fala tão mais alto, porque assim, eu vou economizar aqui e ali, e numa bobeira você não coloca uma saia embaixo do equipamento e aí fica todo mundo queimando canela lá na produção. Né? Acontece pra caramba. E por segurança, né? É perigoso isso. Pô, e é uma besteira, assim, se a gente for parar para botar na ponta do lápis mesmo, dá para economizar, mas não precisa economizar. Aqui, por exemplo, de 100 mil o equipamento não tem que custar 50. Se ele custar 70, você ainda está economizando já é uma boa economia. Exato. E a gente tem que, isso que você comentou, né? Mas aonde a instalação é mais fácil? Primeiro, você não tem que levar a tubulação de vapor com isolamento, você leva só a tubulação de gás. Exatamente. A tubulação de gás não precisa ser isolada. Eu já economizei com isolamento térmico, eu não preciso isolar nenhuma tubulação, além da de frio, na minha cervejaria. E a mão de obra para instalar muito mais prática. Para instalar isso é bem mais barato. É bem mais em conta. Aí você pode usar, você não precisa usar tubulação de inox. Sim, né? Já é uma tubulação de ferro, de aço carbono, então já é mais barato, já fica mais prático. Tem os poréns de segurança, você vai ter que apresentar um projeto de segurança para os bombeiros, então tem
os alvarás serem dados, você tem que apresentar comprovar que aquele sistema está seguro na sua estrutura. Mas você também vai passar por essa etapa se você optar por vapor. Exato. Você também está trabalhando com gás, né? Vai ter Só isso que aí também. o fornecimento vai ser para o gerador de vapor ou para a caldeira, é diferente? Exato. Mas ainda assim você precisa de bombeiro lá visitando. E aí, então essa instalação é muito mais barata, né? Você vai ter que ser só sua estrutura de casa de gás. Se tiver caldeira, tem que ter igual. Então, assim, a estrutura é igual, só que você economiza com toda essa tubulação que a gente comentou. E é um valor alto, né? Dependendo do tamanho da fábrica. Então você começa a entender, o gás vale a pena. E esses rendimentos, até seus 1.000 litros ali, até 2.000, dependendo, eles estão sendo quase que iguais ao do vapor. Pensem comigo, né? Eu pego o gás, queimo o gás para aquecer a água que vira vapor e esse vapor aquece a minha cerveja. O vapor viaja até então, olha toda a troca de temperatura e cargas que a gente tem. Agora, quando eu uso o gás direto, acontece? Eu queimo o gás que aquece diretamente a cerveja. Eu cortei caminhos de energia aí. Então, eu tenho mais. Então, o rendimento é melhor. Por mais que eu perca um pouco de calor para o meio ambiente na queima ali embaixo, eu estou ganhando nesse processo, porque é gás para água, vapor, vapor para cerveja. Isso tudo, todos esses processos têm perdas. Não existem processos perfeitamente eficientes. Né? O mais eficiente seria o elétrico, né? Exato. Que está imerso. O elétrico de todos é gastei energia, virou temperatura. O elétrico é o que mais rende na eficiência de aproveitamento de energia e temperatura. E o fogo nesses sistemas aproveita melhor que o vapor, né? Em sistemas menores. Então a gente começa a olhar, poxa, todo mundo tem preconceito, como o Antoniazzi comentou, porque fogo é amador. Não é amador, né? Se você usar a tecnologia certa, a automação certa, o que não dá é para botar um fogareiro embaixo de uma panela elétrica, nem uma resistência elétrica dentro de um equipamento de vapor. Você não pode misturar as coisas. Mas o que você falou, cara, acontece muito. A galera, basicamente, quando vai fazer equipamento mais barato, e aí a gente carinhosamente apelidou essas empresas não sérias de soldadores de garagem. É isso que rola, é um fogareiro que fica ali embaixo, um caga-fogo da vida, e aí às vezes não vem saia, não vem nada. Não existe nem uma preocupação com o fundo da panela, né? Nem em relação ao material, assim como, né? Tão pouco com a espessura desse inox que está ali no fundo. Exato. Aí você vai começar a ter problema de tô fazendo minha cerveja com fogo direto, só que tá grudando no fundo, entortando a chapa do fundo, entortando a chapa, caramelizando, né? Poça, né? O ralo tá aqui e tem uma poça do outro lado, porque ele trabalhou, dilatou e amassou. Claro. Aí você começa a ter mais dificuldade para limpar, aí isso tudo vai dando. O cervejeiro tem que levar mais tempo para arrumar, para limpar, começa a perder tempo e dinheiro nessa jogada aí. Então tudo isso tem que estar na ponta do papel. Então o fogo direto é útil, é bom, é eficiente? Também. Já tem equipamentos no mercado rodando, e não só com essa turbina, né? Poxa, Vitor, onde é que eu vou achar essa turbina? A gente já tem fornecedores, fabricantes brasileiros desses tipos de equipamento, desses geradores aí, essas turbinas, queimadores industriais, mas também até aí 500 litros já existem fogareiros industriais. Não é mais aquele caseiro, ele tem o mesmo princípio, só que tem muito mais caloria, muito mais potência. E mais robustez, inclusive. Exato, robustez principalmente, né, para mais volumes. Então, braçagens hoje de 500 litros trabalham tranquilamente com fogareiros tradicionais, só que calculados para ter a potência correta. Não dá para trabalhar também com esse tipo de aquecimento aí na indústria profissional e, né, por opinião, tem muito a se ganhar, né, questão de estrutura, custo de instalação. Então, por custo de instalação, o fogo está no meio do caminho. A elétrica é mais barata. Claro que depende também, aí vai depender da sua estrutura elétrica de galpão. Que provavelmente não vai dar, se extrapolar ali os seus 250 litros, vai ficar complicado, vai precisar refazer coisa. Já do fogo direto, a estrutura de adaptação é a menor de todas, é só colocar a tubulação de gás. Então a adaptação é a menor, só que o equipamento geralmente é um pouco mais caro, porque ele tem os blocos, ele funciona igual as triblocos tradicionais, né, os bloquinhos separados. Mas então ele vai ter esse custo mais alto do que a estrutura de uma elétrica. E o vapor, para volumes maiores, para sequências de braçagens maiores, aí beleza, começa a compensar nessa questão de custo. A estrutura dele é a mais cara, no fim das contas, aqui tem mais manutenção, aqui exige mais técnica, né? Mas é o que faz render em sequências
mais eficiência. Então tudo isso é a balança que você tem que pensar quando vai criar aí a sua cervejaria, o seu negócio cervejeiro. Eu acho que o episódio de hoje se resume a um conceito muito simples: dimensionamento. Exato. Se você quiser trabalhar com equipamento de 1000 litros tribloco, tá tudo certo. Se você pensa numa expansão depois, se isso se justifica de alguma forma e o sistema de aquecimento seja vapor, não tem problema. Agora, o que não dá é você embarcar talvez numa venda de um fabricante que vai te empurrar o equipamento mais caro, porque o trabalho do cara é vender, então ele é muito bom nisso, acredite. Então, vá preparado, questione. Pergunte aos fabricantes se eles trabalham com outro tipo de sistema de aquecimento. Às vezes o layout, a estrutura é muito bem feita e o fabricante tem possibilidade de, eu tenho vapor e eu tenho chama direta, né? A gente vai ver ainda muito essa evolução do mercado cervejeiro. É lógico que alguns detalhes vão ser refeitos, né? Como o Victor falou de material, não refratário, vai precisar colocar uma câmera embaixo, o projeto é diferente, mas de uma maneira geral, o esquema de válvula, o equipamento em si, a cara do equipamento vai ser a mesma, a operação vai ser para o usuário muito parecida, né? Se não igual, porque as automações também vão estar no painel, ali tudo igual, como o vapor também é. Né? Lembrando que o vapor também tem válvulas que abrem e fecham, assim como a válvula de gás vai abrir e vai fechar no chama direto. Proporcional, né? Tem como calcular tudo. Então pensem bastante, né, sobre esse assunto, corram atrás de cervejarias que têm esses equipamentos rodando e visitem, você que vai empreender talvez, ou mudar, expandir, trocar o seu equipamento, visita um que tem aquecimento aqui por resistência elétrica, um com chama direta bem executada ou não, para você entender as dores. Exato. Né? E o vapor, porque você vai ver que cada um tem uma característica completamente diferente. Então, quando alguém perguntar para você, ou quando você perguntar para alguém qual a melhor fonte de aquecimento para abraçagem, se essa pessoa que vai te responder não te devolver com uma pergunta, qual o teu volume, qual a sua situação, qual a sua estrutura, não acredite na resposta dessa pessoa. Se tiver uma resposta de bate e pronto, a melhor é tal. A melhor é tal, porque, e ponto final, não acredite nessa resposta, porque se ela não sabe a tua estrutura, não sabe como vai ser o teu negócio, teus volumes, ela não pode te responder assim tão rápido. Então, nunca acredite na resposta rápida quando a gente está falando de investimento, a gente está falando de estrutura, planejamento de uma indústria, de uma fábrica. Cerveja é um negócio. Você não pode ter respostas super rápidas sem fazer conta primeiro. Pense sempre nisso. Exatamente. Se você quiser saber mais dicas como essa, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com a galera e deixa aí nos comentários os próximos temas que a gente está adorando produzir esse conteúdo para vocês. E se você conhece alguma outra forma de aquecimento, a gente sabe que tem algumas outras que são bem pouco comuns aí no mundo, passa aqui pra gente, de repente, se for uma grande dúvida para você, a gente volta para cá e fala um pouco mais dele também. Boa, vamos criar depois um podcast com temas exóticos, acho que exato, bom demais. Fechou, gente, até a próxima então. Valeu, galera.